Olá, galera do segundo ano, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Sandra, quem vos fala, e eu estou aqui para comentar os conteúdos e propostas das semanas 3 e 4 do PET 4 de vocês. Venham comigo! Na semana 3, nós vamos começar falando sobre a intertextualidade ou dialogismo. Com frequência, percebemos elementos de um texto em outro, mesmo que utilizados sem a intenção do autor. Esse fenômeno é chamado de intertextualidade. Isso ocorre quando o autor de um texto utiliza informação, estrutura, citação, referência de um outro texto. Essa intertextualidade ou diálogo entre textos pode ter funções diferentes que variam de humor à crítica, por exemplo. É importante ressaltar, frisar, que ela ocorre em várias formas de comunicação, como em músicas, filmes, imagens, novelas. A intertextualidade pode ser explícita, quando um texto cita outros, deixando claras as referências e indicando o autor do texto original. Dessa forma, os elementos para a percepção da intertextualidade são dados ao leitor. E pode ocorrer também de maneira implícita, em que há uma referência a elementos do texto original, sem, no entanto, mostrar ou explicitar o nome do texto ou o autor. Para perceber esse tipo de intertextualidade, é importante que o leitor possua conhecimento prévio. Então, pessoal, há vários tipos de intertextualidade. Ela pode se dar por meio da citação, que é uma menção idêntica de um trecho que foi extraído de outro texto, tá? Geralmente ela vem entre aspas e tem como função sustentar uma ideia ou ilustrar um pensamento. A citação, gente, ela é muito comum nos textos dissertativos, em que você cita o autor para embasar o seu argumento, para fortalecer o seu argumento ou razão. Então aqui temos um exemplo. O tema da participação política pode ser visto em diversas expressões artísticas. O Gabriel, o pensador, na canção Até Quando, canta que quando a gente muda, o mundo muda com a gente muda o mundo na mudança da mente. Então aqui citou o autor, citou a obra, que é a música, Até Quando, e depois colocou o texto entre aspas, mostrando que esse texto não é dele, pertence ao Gabriel, o pensador. Depois nós temos a epígrafe, que é uma citação colocada no início de um capítulo ou em uma única página antes do texto principal. Apesar dessa citação não se misturar com o texto, ela é fora do texto, ela pode, por vir antes dele, seu conteúdo deve estar relacionado ao que será abordado. Então, antes de iniciar o texto propriamente dito, eu coloco uma pequena citação que de alguma forma faz referência ao texto, E aqui eu tenho um exemplo. O Brasil vai alcançar o pleno desenvolvimento quando respeitar o passado com o mesmo ardor com que anseia pela conquista do futuro. Então, essa epígrafe aqui está no livro Atemporal, de Poliana Nogueira, o qual nós comentamos na semana passada, na semana 2 ou na semana 1, se eu não me engano. Bom, depois nós temos também a alusão. A alusão é uma referência sutil, disfarçada ao texto original, em que pode não citar o nome da obra ou autor, mas fazer somente uma leve menção, uma leve referência a alguns elementos presentes nele. A alusão apenas sugere. Então, a alusão é uma referência e ela vai apenas sugerir algum elemento de um outro texto, sem citá-lo, Então, eu vi Pedro negar Cristo por 3 vezes, diante do espelho eu vi. Então, aqui, gente, está citando um fato bíblico, mas não fala claramente que pertence à Bíblia, certo? Isso aí também nós vimos na semana passada, na música, Acho que foi na semana 2. O livro a gente viu, na semana 2 a gente viu o livro e a música,
Bom, nós temos também a paráfrase. O termo paráfrase vem do grego parafrases e significa reproduzir algo de uma sentença. Então, a partir de alguma coisa, você reproduz outra. Esse recurso consiste em dizer uma mensagem de outro modo. Quando ela é feita, o conteúdo textual permanece o mesmo, porém a forma de expressar é alterada. Então, de repente, o texto está com difícil entendimento e você vai reescrevê-lo de modo que o outro entenda melhor. Então, de uma maneira simplificada, mais fácil, de mais fácil entendimento, tá? Então, aqui nós temos duas imagens, né? É a mesma imagem, só que foi reproduzida de maneira diferente. Então, vocês viram que na primeira imagem o personagem está mais distante e na segunda imagem o personagem está mais visível, né? Então, houve ali uma paráfrase, né? Entre as imagens. Depois nós temos a paródia, né? Que é uma releitura, uma subversão de outro texto, né? Geralmente com objetivo cômico, irônico ou crítico. Então, a paródia ironiza, ela faz uma brincadeira, né, com o texto original e inverte o seu sentido, tá? Então, vejam aqui, né, nós temos a famosa foto da Mona Lisa, né, do Leonardo da Vinci, e do lado uma paródia dela, né, fazendo um gesto aí de jovens, normalmente os jovens costumam fazer esse gesto. Então, gente, a intertextualidade ou diálogo, ela vai ser muito marcante na obra temporal de Poliana Nogueira, já que a personagem Helena, em suas aventuras por Belo Horizonte da década de 40, se encontra com diversos autores da literatura brasileira, tais como Carlos Drummond de Andrade, Pedro Nava, Fernando Sabino e Roberto Drummond. Na música de Raul Seixas e Paulo Coelho, Eu Nasci há 10 mil anos atrás, a intertextualidade ou o diálogo pode ser encontrado em toda a canção, que faz referências à literatura e fatos históricos e fatos bíblicos também, né? Então agora a gente vai partir para alguns exercícios. Então nós temos aqui, né, um quadrinho, né? Uma história em quadrinhos que eu vou ler para vocês. Magos vão passar Manolito. E os Reis Magos? Os Reis Magos. Mafalda, essa história de Reis Magos, a gente vai crescendo e aí começa a perceber o quê? Que eles são um desastre do ponto de vista financeiro. Onde já se viu dar mercadoria de presente todos os anos, hein? Então, gente, aqui nós temos a questão. Fundamentando-se na tirinha ao lado, assinale a alternativa correta. A intertextualidade é um recurso utilizado nos textos de ficção de modo muito sazonal. Logo, o que se percebe na tirinha e análise é algo extraordinário. Letra B. Do primeiro ao quarto quadrinho, o leitor identifica que as personagens estão fazendo referência a outro texto de natureza ficcional. A expressão Reis Magos, citada por Mafalda e refutada com intensidade por Manolito, remete o leitor a reflexões exclusivamente textuais. Há no último quadrinho remate interdiscursivo que traduz para o leitor a finalidade inventiva de Mafalda e de Manolito, duas personagens argentinas. A expressão Reis Magos, utilizada pelas personagens, remete o leitor a um episódio retratado pelas narrativas bíblicas. Então vocês vão ler e reler essas assertivas, e vão ver qual é que está realmente correta. Bom, número 2. Releia um trecho da música Eu Nasci há 10 mil anos atrás, escrita por Raul Seixas e Paulo Coelho, e responda o que se pede. Eu vi a arca de Noé cruzar os mares, vi Salomão cantar seus salmos pelos ares, eu vi Zumbi fugir com os negros para a floresta, para o quilombo das Palmares. Eu vi.
O trecho é marcado pela alusão, referência, o tipo de intertextualidade. Identifique a que são feitas as referências descritas pelas alusões no trecho. Então, se refere a quê? Bom, número 3. Leia o trecho a seguir do livro Atemporal de Poliana Nogueira. Seguimos pela trilha. Meu caderno, lembra, Pedro? Deve estar perto da árvore, Carlos fala. Vou buscar. Pedro corre até o local onde o homem misterioso me atacou. Ele não pode perder aquele caderno, tem várias memórias para transformar em um livro, avisa Carlos. Vocês são escritores? Sim, apesar de o meu poema ter sido rejeitado pela crítica. Por quê? Fico curiosa. A estrutura baseada na repetição não os agradou. Não são todos os que sabem apreciar uma poesia. Se cometesse um crime, bastava sumir, reaparecer 10 anos depois, e então o crime estaria prescrito. Mas em relação ao poema, no meio do caminho, pode-se pensar se passar 50 anos e ele nunca deixará de ser julgado. Achei o caderno, avisa. Pedro se juntando a nós. Isso é um verdadeiro baú de ossos. Paro estupefada e os dois me olham preocupados. Está se sentindo mal? Pergunta Carlos. Pedro, baú de ossos. Carlos, no meio do caminho. Balbucio. Pesquise e descubra, a partir das informações dadas pelo trecho e com base em seus conhecimentos e suas pesquisas, identifique a quais os escritores brasileiros são feitas referências no texto acima. Então, quem que escreveu No Meio do Caminho? Quem que escreveu Baú de Ossos? Né? Então, vocês vão fazer essas pesquisas para vocês poderem responder esses questionamentos. Bom, na semana 4, pessoal, nós vamos ver um pouquinho sobre coesão e coerência. Então, a coesão, ela é a ligação entre as partes do texto, palavras, expressões, frases, parágrafos, por meio de determinados elementos linguísticos. Com ela, fica mais fácil ler e compreender um texto. Então, nós temos o texto aqui. Último recurso. Quando fazemos tudo para que nos amem e não conseguimos, resta-nos o único recurso, não fazer mais nada. Por isso digo, quando não obtivemos o amor, o afeto ou a ternura que havíamos solicitado, melhor não será desistirmos e procurar mais adiante os sentimentos que nos negaram. Não fazer esforços inúteis, pois o amor nasce ou não espontaneamente, mas nunca por força de imposição. Às vezes é inútil esforçar-se demais. Nada se consegue. Outras vezes, nada damos e o amor se rende aos nossos pés. Os sentimentos são sempre uma surpresa. Nunca foram uma caridade mendigada, uma compaixão ou um favor concedido. Quase sempre amamos a quem nos ama mal e desprezamos quem melhor nos quer. Assim, repito, quando tivermos feito tudo para conseguir um amor e falhado, resta-nos um só caminho, o de mais nada fazer. Então, vocês vão observar aqui, gente, que nós temos vários recursos coesivos nesse texto, tá? que o tornam, né, mais entendível, mais redondinho, mais bonitinho, né? Então, vejamos aqui. Nós temos, para iniciar o texto, né? Nós temos o conectivo quando, né? Que indica tempo. Depois nós temos o para quê, né? Que é uma conjunção final, indicando o objetivo, né? Tudo fazemos para que nos amem. E esse e é uma conjunção aditiva. Depois nós temos o por isso, que é uma conjunção conclusiva. Temos o que retoma termos anteriores. Nós temos o pois, o ou, o mas, outras vezes, quem, assim, para, Todos esses elementos servem para tornar o texto mais coeso, melhor ligado, né? Então, vocês viram que nós utilizamos adjuntos adverbiais de tempo, nós utilizamos conjunções, né? Nós utilizamos pronomes,
Então, tudo isso, né, serve para tornar o texto melhor ligado, né, tornar o texto mais coeso, mais interessante de se ler, melhor ligado, né. Depois nós temos já a coerência. Então nós falamos da coesão, que diz respeito à estrutura interna do texto, os elementos que servem para ligar o texto. E agora nós vamos falar da coerência, que diz respeito à macroestrutura do texto, diz respeito à sequência lógica que esse texto imprime. Se eu faço uma boa ligação interna, se meu texto é coeso, provavelmente ele vai ser coerente também, porque ele vai tornar o texto mais lógico, mais entendível. Mas nem sempre, né, a coerência ela caminha junto com a coesão. Podemos ter textos coesos e não coerentes, e podemos ter textos coerentes e não coesos, tá? Então, uma coisa não significa a outra, tá? Então, coesão, microestrutura, os elementos internos que ligam o nosso texto. Coerência, macroestrutura, diz respeito à sequência lógica realizada quando a gente monta, né, o nosso texto. Então aqui nós vamos ter um exemplo de um texto que ele é coeso, mas ao mesmo tempo ele é incoerente. Então, com relação à lógica, ele perde. Então vejamos aqui. Os jornalistas se comprometeram a divulgar artigos políticos de maneira Os jornalistas se comprometeram a divulgar artigos políticos de maneira polida e imparcial. No entanto, eles comumente afligem a opinião daqueles que se empenham em ter um cerne ou um ponto de vista menos fundamentalista. E aí eu pergunto para vocês, do que o texto fala mesmo? O elemento coesivo, no entanto, estabelece uma relação de oposição. Com o quê? Com o fato de os artigos ou os jornalistas afligirem a opinião de quem? Dos leitores, dos jornalistas ou dos artigos políticos? Percebe, gente, que há uma confusão que gera uma incompreensão do texto? Logo, podemos dizer que não houve coerência, apesar de ter havido coesão. Então, de maneira coesa, o texto foi escrito. Porém, quando a gente pensa na lógica do texto, já não existe, né, coerência, né? E a seguir, nós vamos dar um exemplo de um texto incoeso, ou seja, ele não tem elementos para ligar as frases, né? A maior parte do texto é construída por substantivos, mas ele é coerente, porque ele trata de uma sequência de ações, tá? Apesar de não conter verbos, apesar de não conter elementos coesivos, ele tem uma sequência construída por meio de substantivos. Eu nem coloquei o texto todo, porque senão fica muito monótono, né? Então vou ler para vocês aqui. Chinelos, vaza, descarga, pia, sabonete, água, escova, creme dental, água, espuma, creme de barbear, pincel, espuma, gilete, água, cortina, sabonete, água fria, água quente, toalha, creme para cabelo, pente, cueca, camisa, botaduras, calças, meias, sapatos, gravata, paletó, carteira, níqueis, documentos, caneta, chaves, lenço, relógio, maço de cigarros, caixa de fósforo, jornal, mesa, cadeiras, xícaras e pires, prato, bule, talheres, guardanapos, quadros, pasta, carro, cigarro, fósforo, mesa, poltrona, cadeira, cinzeiro, papéis, telefone, agenda, copo com lápis, canetas, blocos de notas, espátula, pastas, caixas de entrada e de saída, vasos com plantas, quadros, papéis, cigarro, fósforo, bandeja, xícara pequena, cigarro e fósforo, papéis, telefone, relatórios, cartas, notas, vales, cheques, memorandos, bilhetes, telefone, papéis, relógio. E aqui vai seguindo. Então, por meio desses substantivos, ele vai construindo, gente, o dia a dia de um funcionário, né, de um rapaz que trabalha no escritório. Então, por meio dos objetos aqui que são descritos, né, vai mostrando a rotina dessa pessoa. Bom, agora vem a atividade.
Nós temos aqui, né, o primeiro texto, que é um texto motivador, né? Um gráfico, né, falando de morte. Norte e Nordeste têm os maiores aumentos nas taxas de homicídio. E aí vem colocando, né, as cores e seus respectivos valores. Olha lá. Depois, pessoas negras são vítimas de 7 a cada 10 assassinatos. Depois, cresceu o homicídio de pessoas negras. Então, não negras, 12,2%. Negros, 18,2%. Jovens morrem ainda mais cedo. Então, com 25 anos, outras pessoas, e com 21 anos, as pessoas negras. Esse é o gráfico. E logo após nós temos um texto também motivador. A violência urbana tornou-se um problema social grave em todo o país a partir dos anos 90. Nessa época, a falta de planejamento urbano e o tráfico de drogas fizeram eclodir guerras nas periferias das cidades. Segundo o mapa da violência 2012, elaborado pelo Instituto Sangari, o número de assassinatos do país passou de 13.910 em 1980 para 49.932 em 2010, correspondendo a um aumento de 259%, ou equivalente ao crescimento de 4,4% ao ano. O número é superior a países em conflitos como Iraque e Afeganistão, e comparado a nações africanas e caribenhas com governos e instituições jurídicas precárias. Na América do Sul, somente Venezuela, 45,1%, Colômbia, 33,4%, possuem taxas maiores. Entre as principais causas da violência são fatores sociais: pobreza, falta de educação e moradia, despreparo de políticas, lentidão na justiça e superlotação dos presídios. Então aqui nós temos 2 textos motivadores e vem a sugestão, né, a proposta de redação. Então escreva um texto opinativo em que você discuta as consequências da violência no Brasil. Os textos acima são para motivar a sua escrita. Atente-se para a coesão e para a coerência do seu texto e escreva-o na modalidade formal da língua portuguesa. Então vocês vão falar das consequências da violência brasileira. Então vocês vão apresentar a violência urbana no Brasil como um fato. Esse fato pode ser comprovado com dados estatísticos e depois vocês vão falar das consequências desses fatos. Então um parágrafo para os fatos, né, e outro parágrafo para as consequências. E depois vem uma conclusão. Não se esqueça que o texto também precisa ter uma introdução, né, dizendo que a violência no Brasil ela ocorre, né, e que é um problema que precisa ser discutido e resolvido. Depois vocês apresentam algum dado estatístico sobre a violência urbana no Brasil. Depois vocês vão falar sobre as consequências dessa violência e no final um parágrafo conclusivo apresentando uma proposta de intervenção para esse problema. Bem, pessoal, essas foram as propostas e conteúdos das semanas 13 e 4 do PET 4 de vocês. Espero ter sido compreendida. Se ficou alguma dúvida, vocês podem me acessar pelo chat Conexão Escola ou por meio do grupo da sala. A vocês eu vou deixando uma mensagem. Não coloque limite nos seus sonhos, coloque fé. Então, bons estudos, boa semana e fiquem todos com Deus. Um abraço e até o próximo vídeo.